Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a correção, da página 123. É a questão número 6. Observe como cada criança dividiu sua folha ao meio. Tá? Então, aqui, tá? Nós temos aqui as crianças, elas dividiram a folha ao meio. Então, essa daqui, eu dividi minha folha em duas partes iguais. Eu também, mas a minha metade é menor que a sua. Tá vendo? Ele dividiu também, mas a metade dele é menor do que a do outro. A minha metade é a maior. Ok. Então aqui, ó. Você acha que as crianças têm razão? As metades são diferentes ou não? Por quê? Tá? Então não sei o que vocês colocaram aí. Mas aqui, ó, as crianças têm razão sim. Tá? E as metades são diferentes, tá vendo? Tem uma maior do que a outra. Certo? Então, o que a gente conclui nisso aqui? Por quê? Por que as crianças têm razão? Então, aqui a gente vai colocar sim, né? Vamos colocar sim. Sim. Por quê? Porque para você comparar uma fração, comparar essa metade com essa metade, o todo tem que ser o mesmo. Ou seja, essa folha teria que ser a mesma. E a folha não é a mesma, tá? Tem uma maior do que a outra. Então é isso, para a gente comparar frações, o todo precisa ser o mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, para comparar frações, o todo precisa ser o mesmo. Ok, gente? Ou seja, aquela coisa que você vai dividir tem que ser o mesmo, tá? Por exemplo, se você tem aí uma barra de chocolate, como eu sempre venho falando, para você comparar, ela tem que ser do mesmo tamanho, tá? Você dividir ela em duas partes ou em três partes, tá? Se for em tamanho diferente, não dá para ser comparado. Ok? Então, a questão número 7. André, Arthur e Carol estão aprendendo muito sobre as frações. Então, aqui, ó, o André falou, vou representar a fração 1/8. Arthur falou, eu vou representar 1/4. E Carol falou, eu vou representar 1/2. Então nós vamos ver aqui, ó, veja os desenhos. Qual é o nome de quem fez cada um deles? Então aqui, se você observar, ó, esses desenhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles foram divididos em 8 partes, tá? Só que aí, o André, ele falou, vou representar 1/8. Então essa aqui tá fácil, ó, porque no caso ele pintou uma parte de 8, né? Ó, uma parte de 8, tá? Se for dividido em 8 partes, onde é que tem uma parte de 8? Aqui, né? Tá vendo? Ele representou uma parte de 8, ele pintou uma parte das 8 partes. Então aqui foi o André. Essa aqui tá fácil, essa aqui foi o André. Agora, o Arthur, ele vai representar 1/4, tá? Só que todas elas estão divididas em 8. Todas elas estão divididas em 8. E ele quer representar 1/4. Então você vai pensar o quê? Você vai pensar... tem outras maneiras de você fazer, tá? Mas aqui nós vamos pensar o seguinte, ó. Nós vamos pensar que essa figura, que é a figura dele, foi dividida só em 4 partes, tá? Foi dividida só em 4 partes. Se você pegar essa figura e dividir em 4 partes, ele vai pintar uma parte dessa, uma parte de 4. Então nós vamos pegar aqui, ó. Digamos que ele dividiu ela só em 4 partes, ó. Tá vendo? Dividiu em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ok? 4 partes. E ele quer representar 1/4, então ele pintou
uma parte dessa. Então, com certeza é essa aqui, tá vendo? Ele pintou uma parte das 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui foi o Arthur. Aqui foi o Arthur. E aí só faltou o quê? A Carol, né? Então, com certeza, aqui foi a Carol. Mas por que a Carol? Ela quer representar um meio, né? Então, nós vamos pensar que ela dividiu a figura só em duas partes, ó, que é essa aqui realmente, ó. Ela dividiu aqui em duas partes, ó. Para lá e para cá. Então, ela pintou uma parte, toda essa parte aqui. Ok, pessoal?